Boa noite, meu Juazeiro, boa noite, Cariri, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil! Olha, aqui não se debate para agradar, se debate para tensionar. Ideias que não resistem ao confronto não merecem ser defendidas. Senhoras e senhores, está no ar o duelo. Aqui não vence quem fala mais alto, vence quem sustenta o que diz. E hoje no córner da esquerda está ele, o defensor do Estado, como indutor social. Ele é a favor da intervenção como instrumento de justiça e da política como engenharia de transformação. Senhoras e senhores, recebam Rafael Boaventura, mais uma vez aqui conosco, dando esse prazer de estar aqui participando de mais um duelo. Seja bem-vindo, Rafael. Fale aí para a nossa audiência. Mande o seu alô, diga para que veio. Como é que você está, meu amigo? Boa noite, boa noite aos Marcelo, boa noite ao Matheus Linardi, boa noite aos amigos da Iracema FM, que estão nos acompanhando agora no O Duelo. A toda a equipe aqui do Duelo, e é uma satisfação estar aqui mais uma vez. E no córner da direita, o defensor da liberdade individual. Ele também defende o Estado limitado. É crítico do poder concentrado que sufoca mérito e iniciativa. Senhoras e senhores, com vocês, Matheus Linardi. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um duelo. É sempre um prazer estar por aqui, né? Agradecer a audiência de vocês, o carinho de vocês, as mensagens que a gente vem recebendo aí. A repercussão do programa tá bem bacana. E é isso, a gente está aqui para trazer informação de qualidade. É um duelo, são visões de mundo que se confrontam, mas com muito respeito, com muita educação, né? De preferência com a verdade. Pelo menos do meu lado vocês só vão ver a verdade. Eu não sei do outro lado, né, que a esquerda gosta muito de mentir. A esquerda parece que... Só lembrando, quem é pai da fake news no Brasil é a direita, né? Muito bem. Mais do que ninguém, mas tudo bem. Muito bem. Até parece que o Lula não mentia, né? Nas campanhas dele lá em 1989. Eu acho muito engraçado isso. A gente não começou o debate ainda. Vamos lá! Senhoras e senhores, agora 18 horas e 12 minutos. A gente vai começar agora o bloco com perguntas. E eu já tô vendo que vocês já vieram afiados. Vocês estão com vontade mesmo de duelar hoje, então não percam a oportunidade. Olha só a primeira pergunta, nós vamos para o campo regional municipal, ok? Cassação de vereadores em Farias Brito. A cassação de vereadores em Farias Brito reacende o debate sobre moralidade pública, judicialização da política e os limites da justiça eleitoral sobre a soberania do voto popular. A pergunta eu faço direcionada para Matheus Linardi. A Justiça Eleitoral está protegendo a democracia ou interferindo demais na vontade popular? Você tem 2 minutos. Essa questão aí da fraude à cota de gênero, ela é extremamente polêmica, porque é um problema que muitas pessoas acreditavam que não surgiria com a tal de cota de gênero, né? Queriam aumentar a representatividade das mulheres no parlamento, criaram uma cota para resolver esse problema, mas aí acabaram criando um outro problema bem maior, porque desde quando foi implementada essa cota de gênero, explodiu o número de casos de cassação por fraude à cota de gênero. A gente teve aqui um caso bem peculiar, né? Que foi a chapa estadual do PL,
salvo engano, tá lá no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, tá na última instância para decidir aí o que é que vai acontecer. Mas, assim, lembrando que democracia não é somente aquilo que a gente acha que é democracia. Democracia é todo o arcabouço que rege a nossa vida, que rege o pleito, que rege as eleições. E hoje, a cota de gênero, ela faz parte da democracia. É uma regra do jogo, sabe? Então, eu não vejo qual o problema em chapas serem caçadas por fraude à cota de gênero, desde que seja comprovada essa fraude à cota de gênero. Eu não vejo isso como um ataque à soberania do voto. Até porque a democracia ela não se encerra no voto. A democracia ela possui regras muito bem definidas, que são exatamente as regras do jogo. Muito bem, agora pergunta direcionada a Rafael Boaventura. Cassações fortalecem a ética pública ou fragilizam a representatividade do povo? Você tem 2 minutos. Esse problema acabou se tornando comum. O Matheus foi muito feliz quando ele disse que acabou sendo criado outro problema para tentar resolver o problema inicial. E fica o questionamento: como eu vou saber se de fato aquela mulher é candidata ou não é candidata? Não é? Só para a gente ter uma noção, em julgamentos recentes tivemos casos de vereadores cassados por conta da cota de gênero em Fortaleza, Farias Brito, Sobral, Maranguape, Grangeiro, Croatá, Penaforte, Santana do Acaraú e Nova Russas. E agora também em Farias Brito. Fica nítido que existe uma falha grotesca na fiscalização relacionada à cota de gênero. Obviamente as mulheres têm o direito, um direito legítimo inclusive, de participar da política, de pleitear, mas a fraude acabou se tornando comum, e o que evidencia obviamente uma falha, e essa falha deve ser corrigida pelo TRE. Muito bem, agora vamos para a pergunta aberta para o duelo. O voto popular deve ter limites institucionais? Vocês têm 5 minutos. Tudo que é regido em sociedade tem limites institucionais. A gente não vive aí... Eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Nenhum direito, ele é pleno. Agora, eu acho muito bonito o Rafael vir aqui e dizer que é um problema que surgiu, concordar comigo, né? Um problema que surgiu aí da questão das cotas de gênero nos partidos. E é interessante como os partidos de esquerda, principalmente os partidos de esquerda que defendem muito essa política identitária, bandeiras de gênero, bandeiras de raça, né? Bandeiras de cota social. É incrível que a distribuição do fundo partidário, ou seja, aquilo que pode aumentar de fato a participação, aumentar a possibilidade de alguém ser eleito, né, investir recurso na candidatura, a grande maioria são para homens, velhos e brancos. E héteros, né? Se eu tô aqui no meu lugar de fala, então eu posso falar sobre isso. Então, você pega, por exemplo, um partido como o PT. O PT, nossa, vamos defender as mulheres e tal, vamos defender cota de gênero para as mulheres. Salvo engano, a Maria do Rosário, ela foi eleita também com essa bandeira, né? Da cota de gênero. E aí, quando chega lá na hora de distribuir o recurso, esse recurso ele fica concentrado, não é nas minorias. Aí para a minoria dá o quê? A gente dá uma porcentagem. Tantos por cento do fundo partidário vai ser investido em pretos e pardos, né? Que são então, os negros. Na direita tudo dividido de forma igual. Não foi isso que eu falei. Eu falei que as pessoas que levantam essa bandeira são as primeiras pessoas a não cumprirem a bandeira, não é? Fica só no discurso, porque ação prática não tem nenhuma. É isso que eu tô questionando aqui. Porque eu acredito que se a esquerda ela então faz campanha não é favorável à cota de gênero. Eu também não falei isso. Eu estou dizendo que a esquerda utiliza essa narrativa como cavalo de batalha, né? E na hora de distribuir os recursos, não distribui. Ficam para os velhos, héteros, cis, né?
homens brancos que a esquerda tanto repudia, diz que são os donos do poder, o patriarcado, mas na hora de dividir os recursos para a campanha eleitoral, fica nessa parcela aí que vocês tanto criticam. Isso Mas aí eu não consigo é somente entender. a esquerda. Você está fazendo um discurso hipócrita. Não, de forma É nenhuma. porque você está dizendo que somente a esquerda faz essa prática. Eu não falei que Aqui no somente a estado esquerda. do Ceará tivemos deputados Mas caçados eu por não conta falei disso. somente a esquerda. Deputados eu ligados, disse, inclusive, ao bolsonarismo. Eu disse que, olha só, Não, é importante a gente prestar atenção. O que você está falando é o seguinte. É importante a gente Vamos fazer prestar um atenção. recorte aqui. O que você está falando é o seguinte, que a esquerda tem um discurso hipócrita porque ela pratica a fraude na cota de gênero. Não foi isso que eu falei. Basicamente é isso. Não, não foi. E você, eu disse que vocês utilizam o discurso. Olha só, eu usei até inclusive a Maria do Rosário, que chegou ao poder fazendo campanha para isso, pela cota de gênero. Então, utiliza-se o discurso da cota de gênero como um cavalo de batalha, não é? Tem que aumentar a participação das mulheres, tem que aumentar a participação dos pretos e pardos, tem que aumentar a participação das pessoas que vieram de uma camada social mais de baixo. Mas na hora de distribuir o recurso, Josmarcélio, eles não chegam para essa galera. Eles ficam concentrados aonde? No tal patriarcado que a esquerda tanto critica, tanto abomina. Essa prática, repetindo, não é uma prática da esquerda. Só para Mas a esquerda não faz campanha em cima disso, não. Só para deixar. A esquerda não faz campanha em cima disso, não. Eu citei, inclusive, a Maria do Rosário. Ela faz campanha em cima disso. Mas a forma que você está falando é como se fosse uma prática de forma nenhuma exclusiva da esquerda. Eu e ela não é uma prática somente da esquerda. E tem outro ponto. O nosso sistema político, o nosso sistema político, ele é um sistema político extremamente falido. Os deputados que aí estão, caso eles queiram deixar de ser deputados, ainda assim eles recebem uma bolada de dinheiro para poder eleger algum sucessor. Enquanto você que trabalha, tem um trabalho voluntário, tem um serviço prestado, quer ser candidato, se você não tiver pelo menos no baixo, uns 50 mil reais para começar, você não vai sair do canto. Então o nosso sistema político, ele está todo equivocado, todo errado. Não é um problema da esquerda e não é um problema da direita. Aí é uma prática que acabou se tornando comum das duas correntes. Mas você considera que é uma hipocrisia da esquerda defender e da essa direita bandeira? Também. Não, porque você acabou de me dizer que defende também. Eu lhe perguntei, você é contra? Aí você me disse o quê? Não sou contra. Se você não é contra, você defende. Se você defende e sabe que existe a prática, não foi isso que eu disse. O que eu tô trazendo aqui pro debate é a hipocrisia da esquerda de fazer disso um cavalo de batalha. Não só da esquerda, da direita também. Mas a direita não faz disso um cavalo de batalha. Me mostra quem Você acabou de fazer, você é de direita, eu lhe perguntei, você é contra? Me mostra qual foi aí o você candidato. me disse o quê? Eu sou a favor. Não, por favor. Se você me disse que é a favor e disse que não funciona, aí tem alguma coisa errada. Primeiramente, eu não sou candidato, eu não cheguei ao poder defendendo cota de gênero e é isso aqui que a gente tá em discussão. Não, você afunilou a discussão para uma coisa extremamente específica. A discussão sempre foi afunilada, você que não prestou atenção. Você que não prestou atenção no que eu estava falando desde o início. E aí eu lhe perguntei, você considera uma hipocrisia da esquerda fazer isso de cavalo de batalha e na hora de distribuir os recursos não distribuir? Você disse que sim. E você disse que também era hipocrisia da direita. Mas eu disse assim, mas não, nenhum político da direita fez campanha em cima de cota de gênero. Me mostra um político que fez isso. Deputado. Não fez campanha, mas faz discurso. É isso que faz. Mesma coisa. Campanha e discurso é a mesma coisa. Discurso. Você acabou mesmo de fazer um discurso. Campanha e discurso é a mesma discurso coisa, favorável. cara. Inclusive, pega uma lei, que é para ser uma lei inclusiva, e faz o quê? Faz uma fraude. Faz um arranjado político, como aconteceu aqui no Ceará, e foram pegos e caçados. Então, não adianta fazer um discurso criticando a esquerda por uma prática que a direita também faz. Mas nesse caso, eles são mais parecidos do que diferentes. Eu acho engraçado porque eu elenquei os elementos da coisa, né? Eu deixei o debate bem desenhadinho assim, no pente, pra até uma criança conseguir entender. Qual é o grande problema disso aqui? O grande problema é que as pessoas que chegam ao poder defendendo cota de gênero, citei Maria do Rosário do PT, por exemplo, né? Uma das, né? Tem Margarida Alves, tem uma galera gigante aí do PT. É errado.
fazer campanha em cima disso e Então não distribuir ela os como recursos, mulher não é errado. legítimo ela cobrar a participação das mulheres na política. Não foi Cadê isso o erro? que eu disse. Me explica o erro. Não foi isso nesse, que eu disse. Nesse contexto. Eu disse que era uma hipocrisia do partido dela utilizar isso como plataforma política, novamente, como cavalo de batalha, e na hora de distribuir os recursos, as mulheres ficam com quantos por cento do fundo partidário? Você tem essa informação? Não tenho a informação. Ah, imaginei. Ele nunca traz as informações. Muito Você tem as bem. informações? Sim, 20% a cota. Pronto, 20%. E no PL, o que foi que aconteceu? Aqui no estado do Ceará, na coligação. Eu não sou procurador do PL. Ah, você não é? Muito Mas bem, Mas para senhores. fazer o discurso defendendo. Eu citei Pra assim que eu fazer o abri o debate. discurso defendendo. Assim que eu abri o debate, eu falei sobre a questão do PL. Para fazer Falei. o discurso. Não, de Para forma fazer um nenhuma. discurso. Olha, preste atenção. O caso tá em Preste julgamento. atenção eu o não tenho nem tamanho da acesso aos hipocrisia. autos. Preste atenção o tamanho Eu da acho que a gente hipocrisia. já gastou tempo demais Você nessa vai pauta. criticar. Tudo bem, deixa eu só terminar o meu pensamento, aí a gente segue para a próxima. Você tem uma ideia de que a esquerda está agindo errado, mas a direita está fazendo a mesma coisa e você tá passando pano. Eu não tô passando Simplesmente. pano, Ok, isso. senhores, ok. Agora 18 horas e 25 minutos. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Você não sai daí. O duelo vai até às 8 da noite. Na sequência você fica com Edilma Félix e o programa Cidade Love. A gente volta já. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Muito bem, já voltamos. Falei para você que a gente não ia demorar. Estamos de volta. Olha só, lembrando para você o seguinte: o nosso WhatsApp 88-2157-1191, você pode mandar a sua mensagem. Faz a tua crítica, faz o seu elogio, manda a sua mensagem, faz o que você quiser. O programa é feito exclusivamente para você. Seguindo agora para a segunda pauta, vamos lá. Emenda sobre cuidadores rejeitada em Milagres. A rejeição de emenda voltada a cuidadores de crianças com deficiência gerou forte reação social, levantando o debate entre sensibilidade social, responsabilidade fiscal e prioridade do poder público. A pergunta que eu faço agora é direcionada a Rafael Boaventura. Você tem 2 minutos para responder. Rejeitar essa emenda é insensibilidade social ou decisão técnica legítima? Insensibilidade social e falta de humanidade. Fica o questionamento: o que tem de legítimo em não capacitar os cuidadores para trabalharem com pessoas com deficiência com todas as ferramentas e técnicas adequadas? Digo mais, isto é burrice, inclusive, Josmar Célio, porque nós estamos cada vez mais avançando nessa pauta, não é? Em todo o Brasil a gente tem aí avanços significativos. Daí vem os vereadores que foram postos lá para fiscalizar e propor melhorias. Quando existe um projeto de relevância, no lugar dos vereadores votarem a favor, ou seja, votar a favor do povo, eles fazem o quê? Eles votam contra, votam a favor dos próprios interesses. É muito importante que você, que deu o voto a esse vereador, quando ele for bater na sua porta, você lembre disso, entendeu? Você que é pessoa com deficiência ou não, porque a gente também não tem que ter o problema para poder ter a sensibilidade, você pense nisso. E daqui a pouco começam as eleições nacionais, estaduais. E eles vão bater na sua porta. Então você lembre muito bem disso. Agora, me desculpa a sinceridade também, não é só falta de cuidado, também é falta de inteligência. Porque é uma pauta que a gente sabe que vai ser cobrada até ela ser aprovada, e não existe uma qualificação de 48 horas, enquanto recomendável são 180 horas. Sem contar que isso pode se transformar numa pressão popular, né? Isso mesmo, que já está acontecendo, inclusive. Muito bem. Agora a pergunta direcionada para Matheus Linardi.
Políticas sociais podem ignorar limites orçamentários? 2 minutos para você. Isso aí, jamais. É por isso que eu fico pasmo como alguns vereadores, eles querem dar tudo para os seus constituintes e beleza, normal. É o que acontece. Mas quando chega uma emenda como essa que vai aumentar, né, o gasto do poder público, eles sempre criam despesas sem apontar de onde é que vai vir o recurso, né, de onde é que vai vir a receita. Então, direitos sociais, por mais que eles sejam direitos, eles possuem custos. E qual é o custo disso? Né? Eles esqueceram de dizer na emenda. Esqueceram de dizer, vai vir do fundo tal, vai vir de um convênio que a gente vai fazer, por exemplo, com o governo federal. Vai vir de um convênio que a gente vai fazer tanto entre o município, o estado e o governo federal. Não existe isso. É literalmente criando a despesa e dizendo pro executivo, tá aí, a gente criou isso aqui, então agora vocês se virem. Não é assim que se faz. Acho que tá com uns 3 anos atrás, o Darlan Lobo, ele era presidente da Câmara Municipal aqui de Juazeiro, e ele foi lá na Tempo, né, falar sobre um reajuste para os servidores que tinha sido aprovado. Muito feliz, nossa, o servidor tá valorizado e tal, não sei o quê. E aí, durante a entrevista, eu perguntei, Darlan, existe um estudo de um impacto econômico de quanto é que isso vai aumentar nas contas do município? Porque a gente sabe que existe uma coisinha chamada de lei de responsabilidade fiscal. A gente não pode cruzar certos limites, porque isso configura até crime de improbidade, sabe? O gestor, ele acaba sendo penalizado se ele quiser agir simplesmente com o coração. Política pública a gente não faz só com o coração, não, a gente faz com o cérebro também. Muito bem, agora a pergunta aberta para o duelo. O Estado deve atender todas as demandas sociais? Vocês têm 5 minutos. A realidade é que o Estado deve realizar o máximo de demandas sociais possíveis, agora atender a todas é impossível, né? A gente sabe como funciona a máquina pública, sabe que apesar de ter a necessidade, não existe a verba, não é? Então, o mínimo o Estado tem que sim que atender. Agora, a todas realmente fica bem complicado, porque hoje em dia, infelizmente, a corrupção ainda é uma tônica na nossa política brasileira e o dinheiro que era para ser empregado em melhorias acaba sendo desviado e por diversas vezes acaba tendo uma finalidade que não é a finalidade correta. Matheus? Não, eu fico feliz, né, que pelo menos ele concordou comigo que não dá para fazer política pública só com o coração, a gente realmente precisa aí ter um estudo do impacto orçamentário, de onde é que vai vir esse recurso, né, porque toda despesa que você cria, ela gera aí um passivo, ela gera uma dívida. Então, como é que o município ele vai dar conta do que ele já tem, ainda mais essa nova despesa que está sendo criada, sabe? Por mais que eu seja muito simpático à causa neurodivergente, a minha família cuida do Pestalozzi lá em Missão Velha há sei lá quantos anos, acho que mais de 30, sabe? Mas não dá para fazer política pública só com o coração, a gente também tem que usar o cérebro. Muito bem. E a gente vai continuando aqui agora, 18 horas e 34 minutos, mandando um abraço bem especial para você de Missão Velha. Maria Aparecida, meu grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você, mototaxista, para você, motoristas de aplicativo, aonde quer que você esteja, desse Brasil afora, sinta-se abraçado pela equipe de O Duelo. Nos leve de carona, compartilhe esse programa aumentando o volume do seu rádio. Vamos agora para o terceiro assunto: crescimento de alvarás de construções em Juazeiro do Norte. O aumento expressivo de alvarás indica aquecimento econômico, mas também levanta questionamentos sobre planejamento urbano, especulação imobiliária e infraestrutura. A pergunta direcionada a Matheus Linardi.
Você tem 2 minutos para responder. Esse crescimento é prova de ambiente econômico saudável? Com certeza. E inclusive também é uma baita conquista aí, né, da aprovação do novo plano diretor, que foi atualizado aí depois de mais de 25 anos. É muito importante porque o setor da construção civil, ele movimenta muito dinheiro, ele gera muitos empregos, ele gera muitas oportunidades. E quando você vê um ambiente favorável, e quando eu falo um ambiente favorável, eu estou falando também, pessoal, em relação às regras do jogo, sabe? Quando as coisas elas são muito bem definidas, quando o investidor ele sabe exatamente o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer, a gente vê aí uma crescente de investimentos. E eu fico muito feliz, né? Porque é mais desenvolvimento aí para o nosso Juazeiro. É um reflexo também da excelente administração que o prefeito Gleidson vem fazendo. Um abraço aí, minha amiga Caroline Biró, secretária de Infraestrutura. A mulher é brava. Muito bem, agora a pergunta direcionada a Rafael Boaventura. O mercado imobiliário pode avançar sem regulação forte? Você tem 2 minutos. Não pode, e a prova disso é justamente esse avanço que nós estamos vivenciando. Antigamente, Juazeiro do Norte, nós crescemos tanto que alguns bairros eles foram se formando sem existir antes um planejamento para aquele bairro. Por isso que hoje nós temos diversos problemas com ruas que acabam alagando, com ruas que não têm o calçamento adequado, porque aquele loteamento ele foi feito, como se diz no popular, nas coxas. Então, quando existe, de fato, uma regulação, quando existe uma fiscalização, o investidor ele se sente à vontade para investir e funciona. Para a gente pegar aqui uma comparação, em Juazeiro do Norte, o bairro Campo Alegre, por exemplo, ele foi criado praticamente pelos próprios moradores. Então ele não tem uma infraestrutura adequada. E agora o poder público tem que correr atrás para poder fornecer aquela infraestrutura. Já o Oásis, que é um bairro um pouco afastado, mas quem o conhece sabe que ele é completamente planejado, você vê como é diferente quando o planejamento acontece. Então, muito provavelmente, daqui a uns 10, 20 anos, nós já vamos estar colhendo aí os benefícios implantados por essa gestão relacionadas a isso. Muito bem, agora a pergunta aberta para o duelo. Desenvolvimento urbano deve ser guiado pelo mercado ou pelo Estado? Vocês têm 4 minutos. Tem que haver aí uma simbiose entre mercado e entre Estado, querendo ou não. Quem faz as regras é o Estado, né? Quem dá as normas é o Estado. Então a gente precisa aí encontrar um denominador comum. E eu vou um pouco até mais além. Eu acho que a gente precisa também envolver a academia. As universidades, elas são essenciais em toda economia que despontou aí para um avanço. Você tem, por exemplo, o caso de Campina Grande. Campina Grande cresceu ali em torno da tríplice hélice da inovação, que é a academia, poder público e Estado, né? Todas elas ali caminhando juntas em prol do desenvolvimento de Campina Grande. Eu acredito que Juazeiro caminha para isso também. A gente vai ter aí agora o CIT, né, que é o Centro de Inovação Tecnológica. A gente está tendo aí grandes iniciativas em relação a isso aí, e não é uma coisa não exclui a outra, sabe, Josmarcelo? A gente tem que buscar se entender, porque se a gente ficar só antagonizando, o desenvolvimento não chega. Muito bem, agora a gente vai para a pauta estadual. Possível soltura de mais de 2.000 presos no Ceará. Vou ler novamente, tá bom? Possível soltura de mais de 2.000 presos no Ceará. Medida judicial pode resultar na soltura em massa de presos, reacendendo o debate entre garantias legais, segurança pública e falhas estruturais do sistema penitenciário. A pergunta agora direcionada a Rafael Boaventura.
Rafael, garantias legais justificam riscos à segurança pública? Você tem 2 minutos. A realidade é que a decisão jurídica ela existe para ser cumprida, né? Depois que ela está no papel, não tem muito o que se discutir. O problema é bem mais embaixo. O problema, neste caso, não são somente os 2.000 presos, somente aqui em tom de ironia, viu? O problema é o nosso sistema carcerário por completo, ele está superlotado. Para os ouvintes, para que os ouvintes possam entender, esses presos foram os presos que cometeram delitos menos graves, não é? Delitos mais leves, e que podem sair com tornozeleira eletrônica para poder abrir espaço para outros presos. Então, por aí, a gente já vê que o sistema, alguma coisa está errada no sistema carcerário, né? A gente já vê que o sistema está superlotado e é um problema grave, mas a decisão jurídica ela existe para ser cumprida e não para ser discutida. Muito bem, agora pergunto a Matheus Linardi. O sistema penal falha por excesso de garantias? Você tem 2 minutos. Ele falha tanto por excesso de garantias como por pura irresponsabilidade mesmo. Teve um episódio aqui em que eu estava duelando com o Pedro e eu citei um dado alarmante que mais de 80 mil presos, né? 80 mil pessoas estão presas sem ter sequer, olha, Jorge Marcelo, sequer um julgamento. Sequer foram condenadas em primeira instância e já estão presas. E não são apenas crimes de grande potencial ofensivo. Grande potencial ofensivo que eu estou falando são crimes dolosos contra a vida, né? Uma agressão, morte seguida de agressão, homicídio, seja doloso ou seja culposo. O doloso, para quem não tem familiaridade com o termo, é quando você tem de fato ali a intenção de você cometer o crime, quando você quer matar a pessoa, né? E culposo é quando acontece um acidente, uma negligência, uma imperícia. O que a gente vê é um sistema prisional extremamente lotado, porque o Estado ele não faz o dever de casa. Ele quer prender para ter números, mas ele acaba colocando pessoas que cometeram um crime de menor potencial ofensivo com pessoas que cometeram um crime de maior potencial ofensivo. Por isso que falam que prisão hoje em dia é a faculdade do crime, né? Você entra ladrão e sai sequestrador, você sai um homicida, você sai um serial killer, porque o Estado falha exatamente nisso aí. E para quem não sabe, quem tá em casa e ainda não sabe disso, o Estado ele tem uma situação de custódia. Tudo o que acontece com o detento enquanto ele está sob a custódia do Estado é de responsabilidade integral do Estado. Jorge Marcelo, se um raio cai num detento enquanto ele estiver preso, o Estado tem que indenizar a família. Mas não é na realidade o que acontece. Pois é o que diz a lei, né? Se o que diz a lei, né? Pois é. Agora a pergunta direcionada... Não, agora é a pergunta aberta. O Rafael inicia aí o duelo, tá bom? Segurança coletiva deve se sobrepor a direitos individuais? Vocês têm 5 minutos. Sim, seguranças coletivas, obviamente, como o próprio nome já diz, né? Tem um número maior de pessoas, então a partir do momento que você quer ter o direito, você tem que respeitar o direito do próximo. Imaginemos aí tolir o direito de um grupo de pessoas em detrimento do direito de apenas uma pessoa. Olha, se a gente tivesse uma política pública mais eficaz, e eu falo isso em relação a essa questão aí da superlotação, né, das unidades prisionais, se houvesse, por exemplo, mutirões, se tivesse todo mês um mutirão para avaliar a situação do detento, se ele deve realmente estar ali, ou se ele pode ter uma pena convertida, sei lá, prestar serviços, né, para não superlotar. Se o Estado fizesse o dever de casa, a gente não teria matérias sensacionalistas como essa, porque isso causa um pânico na população. Quando eu vi isso aí, vão soltar mais de 2.000 presos. O que é que você pensa? Verdade. Né? Você pensa que está se instaurando um pandemônio. Já vivemos em um sistema de total insegurança. Exatamente. Né?
Então, mas isso aí é mais uma falha de como o governo do estado do Ceará ele lida com a questão de segurança. Tanto na questão do enfrentamento, ele falha no enfrentamento ao crime, e ele falha também na questão de custódia de presos e de avaliar quem realmente deveria estar preso e quem poderia ter ali a sua pena substituída por algo mais leve, ou questão da tornozeleira eletrônica, ou, enfim, qualquer outra coisa, né? E nós vivenciamos um discurso e uma prática completamente diferente. O discurso do Elmano, pelo menos o discurso inicial, né, na primeira campanha, era que ele ia implementar projetos socioeducativos nos presídios. Eu mesmo não vi um sequer. Não vi nenhum. É complicado isso aí, viu? É Porque as promessas são muitas, né? As promessas são muitas e as execuções dessas... As pessoas têm a memória falha, a memória fraca, muitas vezes, entendeu? Isso é uma recorrência brasileira. O brasileiro esquecer as coisas assim, simplesmente, facilmente esquece, né? Bem, agora 18 horas e 46 minutos, mandando um abraço especial para Francilene em Pirituba, no estado de São Paulo. Meu grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você que está chegando agora, você está no 91.9 Iracema FM, a primeiríssima do Cariri. O programa é O Duelo. Estaremos juntos até às 20 horas. Vamos lá, dando sequência aqui. Vamos para a próxima pauta. Pacote de investimentos de 11 bilhões. Anúncio bilionário levanta debate sobre capacidade de execução. Endividamento e uso político de investimentos públicos. A pergunta direcionada a Matheus Linardi. Pacotes bilionários geram desenvolvimento real? Você tem 2 minutos. Com certeza, porque é dinheiro, né? E dinheiro, quando ele é bem investido, ele gera desenvolvimento real. O que a gente tem que tomar cuidado é qual é que vai ser o direcionamento desse investimento. Porque, estão ligando aí, José Marcelo? Não, alguém ligou aqui. Pessoal, quem for mandar mensagem aqui pra rádio, por favor, mande texto, não ligue e não mande áudio, tá? Porque aí não tem como a gente ver a sua mensagem, nem tem como a gente lhe atender aqui, porque o WhatsApp ele fica logado no computador. Mas, voltando na questão dos investimentos, a gente tá vendo aí, ó, esse pacote é de 11 bilhões, né? Mas a gente tá vendo um investimento muito maior naquela questão dos data centers, né? Que tá vindo o TikTok pra cá, são 200 bilhões. Aí tem 11 bilhões, lá no TikTok tem 200 bilhões. Imagina o tanto de emprego que não vai ser gerado, né? Imagina o tanto de tecnologia que não vai ser desenvolvida. Imagina aí o quão positivamente a população ela vai ser impactada. Então, desde que esses 11 bilhões eles sejam bem geridos e sejam bem investidos, é lógico que vai ter um desenvolvimento real. Muito bem, a gente está recebendo agora pelo WhatsApp a mensagem do Sérgio, lá do São José. Ele está dizendo o seguinte... Ele sempre celebrou Carlos Brilhante Ustra, maior torturador do Brasil. Na pandemia, o porte atlético suportava uma gripezinha. Eita, Sérgio. Olha só, ele está falando aqui Supera, também. Sérgio. Está falando aqui também que é o seguinte. Sim, o Rafael Boaventura está dando um show. Não sei, aí a audiência aí é que vai decidir. Não, mas assim, como o Sérgio claramente ele é um cara de esquerda, é logicamente que ele vai achar que o Rafael tá dando show. Da mesma forma como o Laudinho pessoas... em casa tá achando que o Matheus tá dando show também. Tipo isso, sabe? Faz parte do vamos jogo. deixar. Faz parte do jogo. Faz parte. Vamos deixar para a audiência geral decidir isso aí, né? Vamos deixar assim. E então, a pergunta é direcionada para o Rafael Boaventura. O Estado precisa investir pesado para induzir crescimento? Você tem 2 minutos. Precisa investir pesado, é necessário o investimento do Estado, mas é necessário, obviamente, a fiscalização e o destino correto desta verba, né? Não adianta anunciar um investimento bilionário e na hora de destinar a verba não ter o seu destino certo.
O que infelizmente, vamos voltando aqui ao que eu falei no primeiro bloco, né, no início do programa, o que infelizmente acabou sendo uma prática comum. Quantos e quantos escândalos de corrupção a gente não escuta quase que diariamente nos jornais, justamente sobre isso, sobre desvio de verba. Então, se existe o desvio de verba exacerbado, é porque existe uma falha grotesca na fiscalização. Então, o investimento é ótimo, o discurso é ótimo, lindo, maravilhoso, sim, mas a fiscalização ainda é um gargalo que nós vivenciamos aqui no nosso país. E deveria ser tratado com mais seriedade. Sim, sim. Vamos lá, pergunta agora para o duelo. Investimento público resolve desigualdade? Vocês têm 5 minutos. Resolver não resolve, mas mitiga, não é? Ajuda aí a reduzir esse abismo, porque o investimento ele está gerando emprego, ele está gerando oportunidade de trabalho. Por exemplo, a gente tem uma AIC dessa aqui, né? Aqui em Juazeiro do Norte. A AIC hoje ela tem 3.000, 4.000 pessoas trabalhando, né? Ela vai subir para 8.000, 10.000 pessoas. Isso somente os empregos diretos. Imagina os empregos indiretos que não são gerados pela AIC, né? Sim. Imagina o tanto de volume de recurso aí que trafega pela cidade de Juazeiro do Norte, simplesmente por causa da AIC. Mesma coisa com uma grande obra. A gente tem, por exemplo, agora em curso aqui, a Transnordestina. A Transnordestina está prevista para ser finalizada em 2029. Eu tive o prazer de visitar lá a TLSA, lá em Salgueiro, que é a fábrica dos dormentes, que faz os trilhos longos, e vai agora, já inaugurou o Porto Seco lá do Iguatu, vai ter um Porto Seco lá de Missão Velha. Então, tu imagina aí a cadeia de desenvolvimento dessas cidades, né? Iguatu já era bem desenvolvido, imagine com um Porto Seco, né? Uma central logística. A gente tá vendo Juazeiro aqui explodir com os CDs, né? Que são o centro de distribuição. Já tem Shopee, vai ter Mercado Livre, e cada vez mais parece que a Amazon também tá querendo vir para cá. Então, isso traz desenvolvimento, isso traz dinheiro, isso traz emprego, isso traz oportunidade. Melhora a vida de todo mundo. É uma realidade. Agora, só fazendo um recorte aqui e uma crítica direta ao que nós estamos vivenciando hoje relacionado à AIC. É muito importante a parceria poder público-privado, isso é inegável. Mas na AIC, não somente na AIC de Juazeiro, mas também na AIC de João Pessoa, existe um verdadeiro número exacerbado de pessoas com burnout. As pessoas com problemas mentais gerados por conta de sobrecarga de trabalho. Mas lá são somente 6 horas e 20. São 6 horas e 20, mas os relatos são bizarros. Então fica o questionamento, será que não deveria se ter também a fiscalização, né, uma fiscalização mais adequada do Ministério do Trabalho na empresa? Porque não é 1, 2 ou 3 casos, são centenas de casos. E isso é um ponto também a ser pensado. Agora, obviamente, os investimentos diminuem a desigualdade. Agora, sanar a desigualdade por completo é muito difícil. Porque o nosso sistema capitalista, infelizmente, ele é baseado justamente nisso, na desigualdade social. Muito bem, agora 18 horas e 54 minutos e a gente vai seguindo. Vamos para a próxima pauta. Silêncio estratégico do PL sobre Bolsonaro. A declaração de lideranças do PL defendendo que, abre aspas, quanto menos falar, melhor, fecha aspas, explicita uma estratégia política calculada, reduzir desgastes, evitar associações diretas e ganhar tempo até que o cenário eleitoral se defina. O silêncio, nesse contexto, deixa de ser ausência de posicionamento e passa a ser uma escolha ativa, quase uma tática de sobrevivência. O episódio revela uma política cada vez mais guiada por pesquisas, marketing e gestão de riscos, onde convicções ideológicas são temporariamente
engavetadas em nome da viabilidade eleitoral. Ao mesmo tempo, levanta questionamentos sobre coerência partidária, lealdade política e o custo democrático de transformar o debate público em um jogo de omissões estratégicas. Fica a dúvida central: o silêncio preserva capital político ou apenas empurra o conflito para depois da eleição, quando as escolhas inevitavelmente cobram seu preço? A pergunta direcionada para Rafael Boaventura. Silêncio político é estratégia legítima? Você tem 2 minutos. É uma estratégia legítima e bastante utilizada na política, né? A gente tem diversos exemplos onde o silêncio foi utilizado como estratégia e acabou sendo aí vitorioso no pleito o candidato. Agora, nesse caso específico, nós temos que analisar 2 fatores. O primeiro é o fator do rato, não é? Porque quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros a pularem do barco. Os ratos relacionados ao Bolsonaro, a maioria deles já apareceram. O segundo fator, Josmarcelo, é o fator jurídico. Hoje em dia, você não pode se manifestar na porta do presídio onde o Bolsonaro está. Então imagine você, pré-candidato, você vai defender o Bolsonaro a essa altura do campeonato, colocando a sua candidatura em risco, inclusive. Então tem esses 2 fatores a serem analisados, mas o silêncio é uma estratégia legítima, inclusive uma estratégia inteligente. Quem está praticando o silêncio aqui no estado do Ceará, que inclusive viralizou um vídeo dele, é o Ciro Gomes. Um dos assessores dele virou para ele e disse: Ciro, vamos para a rua. E ele disse: tenha calma, tudo no seu tempo. Ou seja, o silêncio ele é necessário na política. Muito bem, agora a pergunta direcionada a Matheus Linardi, mas antes, Matheus, eu preciso ir para o intervalo. Perfeito. Daqui a pouquinho eu volto com a seguinte pergunta: a direita evita o debate por conveniência eleitoral? Não responda agora. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai trazer essa resposta tão importante. Daqui a pouquinho a gente volta, 18 horas e 58 minutos. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Agora 18 horas mais 57 minutos, lembrando que trabalhamos em nome de Moda Atual, o seu jeito de vestir. Moda Atual fica na rua Rafael Malzone, 245A, no bairro Triângulo. Fones DDD 88 99628 8563, DDD 88 98808 4622. Eles são especialistas em moda plus size. Ótimas roupas, preços adulto e infantil. Moda Atual, o seu jeito de vestir. Lá você conversa com a Evanda. Muito bem, muito bem. E aqui agora o Linardi vai ter que trazer a sua resposta, né? Afinal de contas, não pode fugir da pergunta. Sim, claro. A direita evita o debate por conveniência eleitoral? Você tem 2 minutos. Eu acredito que não é uma conveniência eleitoral, é muito mais uma questão de relaxar a musculatura das instituições, porque o debate ele estava muito tensionado. Então, quando você teve ali, por exemplo, aquela audiência da Michelle Bolsonaro com Alexandre de Moraes, com o cara lá outro, Gilmar Mendes, né? Que inclusive elogiaram bastante ela, né? Pela postura dela, pela calma. Ela não tensionou o debate, ela foi lá explicar: olha, meu marido precisa estar em prisão domiciliar por isso. Explicou perfeitamente a condição da
da saúde dele, né? Os cuidados que ele precisava ter ali, que são cuidados de 24 horas. Ele precisa ter um cuidador 24 horas com ele. A saúde dele não é igual à sua, Josmarcelo, até porque você também não tem 70 e poucos anos. Mas entende, né? Não é de uma pessoa normal que simplesmente está um pouco mais velha. Ele tem complicações devido aos problemas dele, devido ao problema da facada, devido aos outros problemas que foram aparecendo durante o caminho, porque o sistema digestivo dele não funciona como o de uma pessoa normal. Então, o que foi pelo menos é o que me parece, tá? É que a galera baixou um pouco a guarda para não tensionar e não prejudicar o novo pedido de prisão domiciliar que está para ser analisado pelo STF por esses dias. Muito bem, agora a pergunta para o duelo. Pragmatismo mata convicções? Vocês têm 5 minutos. Rafael, inicia. O pragmatismo, ao meu ver, ele mata convicções e é muito interessante a gente analisar o contexto político brasileiro como um todo, porque essa guerra de ideologia política, o pessoal acabou entrando em uma seara que não tem total entendimento. Existem alguns políticos que eles estão em partidos, como era o caso aqui de um vereador, não vou citar o nome, mas ele estava em um partido de esquerda, e criticando ferrenhamente o Lula, à época defendendo o Bolsonaro, e eu lembrando a ele, eu digo, rapaz, você lembra que o seu partido é de esquerda? Ou seja, você está em um partido e não saber sequer a história do seu partido, é uma coisa bizarra, entendeu? É uma coisa que não tem muita explicação. Então é justamente isso. Às vezes você quer tanto chegar a um determinado local que não importa a sua convicção. O que importa é se você vai chegar lá ou não. Então vale tudo. Mas você falando isso, me veio aqui na cabeça que o camarada ele deve ter algum retardamento, não sei, né? Porque eu fico imaginando como é que a pessoa está num partido de direita ou de esquerda, né? E contra-ataca o seu próprio partido. Como, né? A pessoa... Agora, hoje em dia, a polarização, ela está tão... um negócio tão grande, tão bizarro. Eu vi um caso de um vereador que ele propôs um projeto de lei, os vereadores do PT o apoiaram. No mesmo momento ele disse, não, eu errei, eu quero votar contra. Me explique qual é o sentido disso, né? Matheus? Oi. Tudo bom, Matheus? Tudo massa. Bem? Você tá bem? Você vai duelar? Qual era a pergunta mesmo? Pragmatismo político mata convicções? Não, eu acredito que não. Eu acredito que, novamente, como eu falei, né, em relação na outra pauta, a gente tem que encontrar ali um ótimo de Pareto, sabe? Porque nem tudo dá pra ser como você quer, nem tudo dá pra ser como eu quero. E é uma coisa que eu vejo muito na política, a militância, ela massacrar o líder porque ela quer algo que no mundo dela é perfeitamente possível. Só que no mundo real não é. E a política é isso, a política é a arte do possível. A gente tem que trabalhar com o mundo da forma que a gente encontrou ele, não é da forma que a gente quer que o mundo se torne, sabe? O mundo ele não vai esperar se adequar à sua vontade para que você comece a trabalhar com ele. Então, eu vejo essa questão do pragmatismo como uma condição essencial na política. Porque se você ficar querendo somente o que você quer, se você achar que a sua convicção ela é maior do que tudo, você nunca vai conseguir construir aliança e então, você não vai sair do canto. Você é a favor de incoerência na política? Ou vale tudo, então, para ser eleito nesse caso? Não foi o que eu disse. Eu não sei como você leu o que eu disse exatamente isso. Eu disse que era bom o quê? Buscar um ótimo de Pareto, buscar um meio termo, que não dá para ser somente o que a militância quer e somente o que o líder quer. Os interesses, eles têm que, para as coisas avançarem, eles precisam ali dialogar e encontrar um denominador comum. A diplomacia é feita dessa forma, Rafael. Não é? Não é assim que se encerram, por exemplo, conflitos armados? Sim. Então, não vejo incoerência nenhuma nisso.
Muito bem, a gente vai dando sequência aqui, vamos para a próxima pauta nacional. Lula empata com Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Levantamento eleitoral aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Lula e possíveis adversários ligados ao campo conservador, como Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, em um eventual segundo turno. O dado evidencia um país profundamente polarizado, onde rejeições se equivalem e a eleição deixa de ser disputa de projetos para se tornar um plebiscito emocional. O empate também expõe o esgotamento das narrativas tradicionais. De um lado, o lulismo já não apresenta hegemonia eleitoral. Do outro, a direita ainda busca um nome que una força eleitoral e viabilidade institucional. O cenário sugere uma eleição menos sobre propostas e mais sobre identidade, medo e rejeição. Um campo fértil para radicalização e discursos simplificados. Pergunta direcionada a Matheus Linardi. O eleitor busca rupturas ou continuidade? Eu acredito que, novamente, pela elevada rejeição que o presidente Lula tem hoje, o eleitor está buscando uma ruptura, né? Ele viu que esse governo aí não entregou aquilo que prometeu entregar e agora ele está buscando uma mudança. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa pesquisa é que nas pesquisas anteriores o Tarcísio ele pontuava melhor que o Flávio e agora o Flávio está pontuando muito melhor do que o Tarcísio. E é uma diferença muito grande, é uma diferença ali de quase 10%, sabe? Como o Tarcísio ele já veio a público dizer que não é candidato, que é candidato à reeleição, e como eu falei, a caminhada do Nicolas Ferreira, ela serviu para unir a direita em um propósito, ela serviu para reunificar a direita. Então eu tô vendo aí a galera que antes defendia o Tarcísio como candidato mais preparado, de fato abraçando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Para mim já tá decidido, tanto é que, olha só, não tem nenhum outro grande player na disputa. Você olha, por exemplo, o Ratinho Júnior, acho que hoje ele é o governador que é mais bem avaliado no Brasil. Ele tem uma avaliação de 80%, ele aparece com 3%, né? Você tem Romeu Zema também é um governador muito bem avaliado, ele está minguando, né? Você tem o Caiado, que agora se filiou ao PSD, ele também não empolgou. Eu acredito que a eleição ela já está definida, novamente é Lula contra Bolsonaro, não tem para onde correr. Muito bem, agora a pergunta direcionada a Rafael Boaventura. O lulismo ainda mobiliza o país? Você tem 2 minutos. Inegavelmente o lulismo ele ainda mobiliza o país e não mobiliza somente o país, ele mobiliza o mundo, né? Somente este mês nós tivemos aí vários líderes de grandes potências elogiando o Lula. O Donald Trump nos Estados Unidos, tivemos a Narendra Modi na Índia, o Xi Jinping na China, Gustavo Petro na Colômbia, José Raul Molino no Panamá, Javier Milei, conhecido aqui inclusive dos bolsonaristas na Argentina. Então isso evidencia o que? A força do Lula. O lulismo ele ainda mobiliza o país. O Lula hoje ele é um dos principais líderes da política mundial. É bom que se diga isso. Agora é inegável que o Bolsonaro ele morreu politicamente, mas o bolsonarismo está vivo e está mais vivo do que nunca. Então é muito importante que a esquerda entenda isso. Não tem essa de eleição fácil, é uma eleição que vai ser difícil. Não tem essa de primeiro turno também, vamos ser bem objetivos aqui. É uma eleição bastante delicada para a esquerda, mas o franco favorito ainda é o Lula. O Lula é uma liderança mundial. 54% de rejeição, acho o difícil. Lula é uma liderança mundial e queiram ou não queiram, o lulismo ainda mobiliza não só o país, mas como todo o nosso continente. Muito bem. O Brasil está cansado
do mesmo embate? Essa é a pergunta para o duelo. E eu quero colocar mais um gancho também, tá? Aí para vocês discutirem, porque essa semana o Guimarães, ele publicou uma frase que é o seguinte: está preparado para ganhar eleições, seja de quem for. O que isso realmente significa? 6 minutos para vocês debaterem. Rapaz, o Rafael tava dizendo que o Lula hoje ele é o franco favorito. E eu, cara, com uma rejeição de 54%, eu acho bem complicado, né? Porque o Lula, ele tem uma coisa que prejudica bastante ele tá no 3º mandato. Existe uma fadiga gigantesca na sociedade em torno do nome do Lula, até porque ele já é uma figura cansada e que cansa a população. Como é que você vai pro horário eleitoral dizer que vote em mim para eu resolver todos os problemas que eu não consegui resolver? Sabe? Fica bem complicado. Como é que o eleitor vai confiar numa pessoa dessas? E rejeição é uma coisa muito difícil de você reverter. Quando houve a eleição de 2022, que o Bolsonaro sempre aparecia ali com a rejeição à frente do Lula, eu queria torcer, né? Eu quero muito que o Bolsonaro seja reeleito, porque Deus me livre de Lula, e a gente tá vendo aí que o governo realmente não tá sendo legal, né? Os aposentados que o digam. Mas... Os aposentados roubados pelos bolsonaristas. Não, pelos Bom bolsonaristas não. também, né? Eu não sabia não que bolsonarista dava mesada Temos- pro filho do Lula. Temos vários exemplos, E a gente vários tem esquerda exemplos de também. deputados da Inclusive direita. o irmão do Lula, Mais olha só, uma o irmão vez, do Lula era presidente O Matheus de está aqui mais uma vez, Não. botando a peste em cima da esquerda. Não, de forma Onde nenhuma. mais uma vez, publicamente, De forma publicamente a nenhuma. gente sabe que deputados da direita, Quer dizer que o irmão do Lula da não ban- estava envolvido? como eu acabei de lhe dizer, O mais irmão do uma Lula estava vez, envolvido ou como não? eu acabei de lhe O dizer, irmão do Lula estava mais envolvido ou não? uma vez, O irmão apareceu do nos Lula relatórios, estava envolvido apareceu ou não? nos relatórios. É sim ou não, Rafael? Não, É você sim ou primeiro não? que você tem Eu uma mania perguntei se ele estava de envolvido perguntar ou não. dizendo se é sim ou não. É porque Não existe eu tô isso. vendo um cara aqui fugindo. Não existe, Parece que o não Rafael existe não tem isso. coragem de Não admitir existe que o irmão do isso Lula de estava que uma envolvido no roubo pergunta do só tem uma INSS. resposta, sim ou não. É sim Isso ou daí é não. uma Ele desonestidade tá envolvido ou intelectual não? imensa. Como é que sai Pelo desonestidade amor de Deus. intelectual? Você que está nos Voltando, ouvindo aqui olha só a agora, hipocrisia. você Olha está só a nos ouvindo aqui hipocrisia. agora. Ele está dizendo que Olhe, o escândalo do olhe lá. INSS, o escândalo do disse nada INSS, disso. ele tem base em deputados, em Eu não falei nem congressistas, deputado. congressistas voltados da esquerda O se irmão do Lula beneficiando, sequer é não é? deputado. Quando na verdade O irmão do o Lula escândalo sequer- do INSS, Então faz o seguinte, ele tem Rafael. por base uma Rafael, relação de deputados da direita. Explica pra Então quem tá como nos é que você ouvindo quer qual é a falar pra... relação. Você disse no Não. começo do programa que só falava a verdade, você acabou de mentir. Eu falei a Como verdade. é que você quer falar pro nosso ouvinte que somente a esquerda? Eu não Os falei dois somente, eu falei estão na somente a lama. esquerda, Jorge Marcelo. Você falou, citou da Eu esquerda. falei somente a esquerda. Os dois estão Eu envolvidos. disse que o Mais irmão uma do vez Lula eu tá envolvido, repito, e parece que o sistema político eu bati no brasileiro, irmão do Lula e a atingi gente o tá Rafael, cansado, né? a gente tá cansado desse, Eu bati no irmão desse do Lula embate, e porque eles atingi são o mais Rafael. parecidos, eles são Sangue mais não, parecidos Rafael, do que sangue não. diferentes. Sangue É por não. isso que a gente tá cansado desse embate. Sangue não, E mais filho. uma vez Sangue não. apareceu um relatório. Um relatório Um não. relatório, não. entendeu? Não Explica tem- pra nossa não audiência tem- qual era o papel do irmão do Lula no escândalo. Não, Você explique consegue? você, explique você. Então você não sabe. É o objetivo Não, seu. então você Esse não sabe. Não, aí é você. É isso? Olha só. Ó, olha só como é que o cara você é vem ignorante. defender- o cara Atenção. vem Você é defender- ignorante em me falar isso. O cara vem defender Você quer e que eu sabe. venha aqui, tá criticando Não. o cara porque apareceu o nome dele em um relatório, O nome mas dele você não não apareceu- critica, o mas nome dele você não não apareceu em relatório, critica, não, você não Rafael. critica os Tá vendo? deputados Cara, bolsonaristas é temerário. que apareceram. É temerário. Por que é que você não critica também? É temerário. A sua- Quando a pessoa ela vem pra cá a sua defender sua alguma condição, coisa, ele ela não é sabe a menor, seletiva. ele não sabe nada. A sua condição. triste um negócio desse. Não, É triste. o que é É. triste é a sua hipocrisia. Eu perguntei qual era a relação sua- do irmão do Lula. Não, com o não é escândalo do função INSS. minha ali dizer Ah, qual é a você não relação sabe, do pronto. irmão do Pois Lula. então, E eu se não você disse puder- hora nenhuma se que eu não você puder sei. silenciar Eu não enquanto disse hora falo, nenhuma que eu não sei. Se você puder Porque eu estou silenciar enquanto falando eu aqui falo, para se nossa você puder audiência, silenciar enquanto eu para falo, que o ouvinte eu vou explicar entenda, pro nosso para que o ouvinte. ouvinte entenda como você agiu de má fé. Não. Você
quis ligar o escândalo do Eu que INSS não, ele tá ligado. à esquerda. E ele está ligado às duas correntes. Tem deputados da direita envolvidos até o talo no escândalo do INSS. Olha só. Então você não pode eu virar acho público e engraçado. falar da esquerda Não. e esquecer da Como é direita. que eu não posso falar E a do direita? do presidente Lula que você... Opa, E a direita? opa, Olha calma só, aí. Não baixe o nível não, porque eu Calma peguei aí. o seu ponto fraco e botei. Pronto, senhores, atenção, atenção, só um minuto, só um minuto. Alô, 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 atenção, o microfone de vocês estão cortados, tá bom? A gente vai continuar aqui, eu só vou pedir somente pra gente manter o nível, tá? Manter o nível para que a gente respeite a nossa audiência, beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima pauta. Percepção do aumento. Só um minuto, tá? Daqui a pouquinho eu ligo. Eu queria explicar para as pessoas. Tá. Já que ele silenciou agora, eu consigo falar. Ok, sabe? ok. Primeiramente, eu quero pedir desculpa à nossa audiência por eu ter utilizado aqui uma palavra de baixo calão, mas eu entendi que, né, ela descrevia exatamente o que estava acontecendo aqui. E para ilustrar para vocês a informação que o Rafael tá me acusando aqui de fake news, apareceu um relatório. Não, um relatório não. Ele era presidente do sindicato que estava recebendo descontos indevidos, do qual a minha mãe foi vítima, Josmar Célio. Minha Ok. mãe foi vítima dessa máfia. Quem era o presidente do sindicato? O irmão do Lula. Ok. E o Rafael tá dizendo que não tem absolutamente nada a ver, que é fake news. Você, por Eu não favor, disse isso. olhe no Eu não Google. Olha, disse isso. Olhe vamos, no vamos fazer o Google. seguinte, Somente vamos fazer o olhe no seguinte, Google. ok, essa pauta já foi superada, vamos passar para a próxima pauta por causa do nosso tempo que ruge, tá bom? Então vamos para a próxima pauta, percepção do aumento da corrupção. Pesquisa do Poder Data revela aumento significativo da percepção de corrupção no governo Lula, mesmo sem escândalos de grande magnitude já consolidados. O dado levanta um ponto central. Na política contemporânea, percepção muitas vezes vale mais que fato comprovado. A herança de escândalos passados, o discurso ambíguo sobre combate à corrupção e a aproximação com figuras historicamente associadas a práticas questionáveis alimentam a desconfiança social. O episódio reacende o debate sobre credibilidade institucional, memória política do eleitor e a dificuldade do governo em reconstruir confiança, especialmente em um ambiente digital, onde narrativas se espalham mais rápido que investigações. A pergunta direcionada a Rafael Boaventura. Percepção equivale à realidade? Você tem 2 minutos. Na maioria dos casos, sim. E, sendo bem explícito aqui para nossa audiência, eu não tenho nenhum rabo preso com PT, não sou petista, eu sou de esquerda, tem uma diferença enorme. Reconheço as falhas do governo Lula, reconheço que existem sim falhas relacionadas inclusive à corrupção no governo Lula, como também existiam no governo Bolsonaro. Mas agora eu vou parafrasear até o Ciro Gomes, né? Quando foi perguntado a ele, entre Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? Ele disse: Lula é extremamente melhor do que o Bolsonaro. Os dois têm o mesmo, podem ter alguns problemas relacionados à gestão e também voltados à questão de corrupção, mas o Lula, ele supera o Bolsonaro em todos os outros pontos. E esta é uma verdade, é um fato, queiram vocês ou não. É um problema não somente, é bom que se diga, não somente com o Lula na presidência, é um problema que existe por conta do atual sistema político brasileiro. O desenho do nosso sistema político brasileiro, ele facilita e muito que a corrupção aconteça. Em um cenário lindo, bonito e maravilhoso, eu chegaria aqui, defenderia e diria que não, que de forma alguma existe corrupção no governo Lula. Mas se eu falasse isso, eu estaria sendo hipócrita, né? Eu estaria mentindo. A gente sabe que existe sim, do jeito que existe corrupção em vários setores,
da nossa política brasileira, desde a política municipal, estadual, até a política nacional. A verdade é que a população está cada vez mais cansada e os políticos brasileiros estão cada vez mais caindo em descrédito. Muito bem, agora a pergunta direcionada para Matheus Linardi. Corrupção é estrutural na esquerda? Você tem 2 minutos. A corrupção me parece ser literalmente o modus operandi da esquerda, sabe? Eu concordo com o Rafael quando ele fala que a esquerda não inventou a corrupção no Brasil, e de fato não inventou. Mas é engraçado que os principais escândalos, né, os de maior magnitude, eles eclodem justamente em governos de esquerda. E até acho que foi o Marcelo Odebrecht ou foi o Emílio Odebrecht que lá na delação dele ele fala assim: o PT ele pode até não ter criado a corrupção, mas ele profissionalizou a ponto de você ter um departamento dentro da Odebrecht só para comprar deputados e senadores, né? Que foi o que era o chamado Departamento de Operações Estruturadas. Então, é por isso que a esquerda ela não consegue se apropriar do discurso anticorrupção, ela não consegue convencer. Por isso que a esquerda ela não consegue convencer também no discurso de segurança pública. Porque ela sempre foi conivente, né, com um afrouxamento ali das regras. Tanto é que foram contra a redução da maioridade penal. Muito bem, agora a pergunta para o duelo. A narrativa vence os fatos? Vocês têm 4 minutos. A narrativa, ela quando bem desenhada, ela vence os fatos, mas ela tem sempre ali um tempo, né? Um tempo até a verdade aparecer. Por exemplo, a narrativa do Bolsonaro era que quando ele fosse eleito, a corrupção iria acabar no Brasil. Porque alguém da direita chegou lá, Deus, pátria, família, amor e moralidade. E a prática, o que a gente viu, foi um verdadeiro, não é, mar de escândalos relacionados à direita. A gente sabe disso mais do que ninguém. O que nós vivenciamos de escândalos na pandemia. A gente lembra aí até o Sérgio Moro, que fez um arrumado com o Bolsonaro para poder ser ministro da Justiça, saiu da gestão do Bolsonaro por conta de quê? Porque ele não podia fiscalizar os filhos do Bolsonaro. Quem disse isso? O próprio Bolsonaro. Então você vem falar aqui no ar sobre corrupção quando o principal líder político que você defende retirou o ministro da Justiça para defender seu filho. É de uma hipocrisia tamanha. Esse não é um problema, repetindo, da esquerda e nem da direita. Esse é um problema estrutural no nosso país. A gente não pode normalizar e não podemos também jogar para a plateia, porque, como eu estou dizendo, a cortina de fumaça uma hora é descoberta. Então, no final das contas, o que conta são os fatos. A história vai mostrar quem foi quem fez o que aconteceu no período, porque as pessoas não foram vacinadas com antecedência, porque as vacinas não foram compradas a contento. O Matheus está citando aqui o escândalo da Odebrecht como se tivesse sido ontem. Mas ontem foi o escândalo do Banco Master, que a direita está atolada. E a esquerda não, né? A esquerda não. É justamente isso, meu caro. Você Não tem uma memória seletiva. Não, de forma nenhuma. É uma questão de memória seletiva. De forma nenhuma. Para a direita, todas Eu- as regalias eu e falei- todos os direitos. Acho que o que eu falei, Para a esquerda, todo e o o que eu falei não foi nem julgamento. coisa da minha E cabeça. a esquerda é a mãe da eu corrupção. Eu citei A esquerda o que tem o três Emílio Odebrecht governos falou, no cara. sistema Eu democrático brasileiro. 3 governos. Aí, E ué. todos os outros foram de direita. Gente, o Fernando Aí a Henrique culpa é agora da é de esquerda. direita? O Fernando Henrique é de esquerda. Rapaz, pelo amor Não, de Deus. eu tô perguntando se ele é de direita. Ele é de centro. Não, ele é de esquerda. centro. Ele nunca foi de esquerda Ele é um na vida. pesquisador marxista, meu amigo. PSDB, o Fernando Henrique é de O Fernando esquerda. Henrique é de esquerda. Meu Ah, é? amigo, vamos ler um pouquinho a história do Brasil e se Não, atualizar. você parece que nunca leu um livro Vamos do Fernando ler um Henrique, porque ele é um pouquinho a pesquisador história marxista. do Brasil Tu conhece e marxista se de centro, atualizar. Josmarcélio? Vamos ler Pessoas um pouco que estão nos ouvindo, por a favor, vocês história conhecem do algum Brasil marxista de e centro? se Vamos deixar o debate aí para Eu queria vocês. saber,
né? É bizarro. Como... Não, e é outra bizarro, o coisa, despreparo é bizarro, eu também o seu concordo. despreparo nesse caso realmente ele é bizarro. Todo mundo sabe que o Fernando Henrique era a figura ligada à direita contra o Lula, que era a figura ligada à esquerda. Agora o Matheus ele quer inventar a roda e dizer que o Fernando Henrique É um pesquisador meu marxista, Deus. inclusive Uma coisa professor na é ele, USP. uma coisa é o que ele pesquisa. Ué, Né? Outra agora coisa é a deu- sua agora ideologia deu bom, agora política. deu bom. Outra coisa é a sua ideologia política. Pública, inclusive. Pública. exatamente. Muito bem, Porque muito todos bem. os partidos de centro meu e Deus de do direita céu. estavam onde? Eu vou No te palanque dizer, do viu? Fernando Henrique. Essa foi Mas boa. o Fernando Henrique é de esquerda. Com Olha só que certeza. interessante. Todos os partidos de direita e de centro estavam no palanque do Fernando Henrique. Todos os partidos de esquerda estavam no palanque do Lula. Mas quem é de esquerda é o Fernando Henrique. Que lógica, meu amigo. Muito bem, agora 19 horas e 26 minutos, a gente vai para um pequeno intervalo. Eu não demoro nada, não sai daí. A gente volta já. Tá ouvindo FM Iracema. 91.9. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. Juazeiro do Norte conta com 2 farmácias São Francisco, sempre oferecendo qualidade com responsabilidade. Aferição de pressão arterial, medicação de glicemia, assistência farmacêutica e entrega totalmente grátis. Não perca o contato. Adicione nosso novo número e fale diretamente com nossos atendentes. DDD 88996784447. Ou se preferir, fale com a filial. DDD 88996585044. Farmácia São Francisco. Atendimento com carinho, porque você, cliente, é sem dúvidas a pessoa mais importante. Ligue agora o novo WhatsApp DDD 88996784447 para atendimento na loja matriz ou para o WhatsApp 996585044 para atendimento na filial. Não perca o contato. Adicione o nosso novo número agora mesmo e fale com nossos atendentes. DDD 88996784447. Se preferir, você pode ligar para a nossa filial DDD 88996585044. Visite-nos. Matriz, Avenida Carlos Cruz, 1357, esquina com São Bernardo, Praça José Geraldo da Cruz. Filial, Rua São Pedro 648, Centro, Juazeiro do Norte. Farmácia São Francisco, vendendo saúde e cuidando de você. Você está ouvindo FM Iracema. 91.9. Muito bem, já estamos de volta. Olha só o nosso WhatsApp 8821571191. E recebemos aqui uma mensagem do Nathaniel. Nathaniel, ele diz o seguinte, olha, boa noite, o Matheus que dá um show muito inteligente. Escuto, pois gosto da sua inteligência e argumentos. Debater com a esquerda é inútil. Eita. Eles apoiam escândalos, não é à toa que Lula voltou ao poder e os roubos estão para todos os lados e estatais quebradas. Porém, eles acham que o problema é Bolsonaro. Aí ele disse aqui alguma coisa que eu não vou ler porque é pejorativo, tá bom? E vamos dando sequência, vamos na sequência aqui. Olha só. Liberdade de opinião e rearranjos partidários. A possível ida de Ronaldo Caiado para o PSD reacende o debate sobre fidelidade ideológica, liberdade de opinião dentro dos partidos e o esvaziamento programático das legendas brasileiras. Em um sistema político altamente fragmentado, a troca de partido deixou de ser exceção e passou a ser regra estratégica. O movimento expõe uma política cada vez menos orientada por projetos de país e mais por cálculos eleitorais regionais, tempo de TV e alianças de conveniência. A consequência direta é o enfraquecimento da identidade partidária e a dificuldade do eleitor em
distinguir propostas claras, transformando o voto em escolha personalista e não ideológica. Pergunta direcionada para Matheus Linardi. Trocar de partido é incoerência ideológica? Você tem 2 minutos. De forma nenhuma. As pessoas elas são livres para escolher qual é aquele melhor partido que lhe representa. E quando falo em representação, não é apenas aquele partido que defende o que eu acredito. É onde ele vai ter as melhores condições para disputar o cargo que ele quiser. Eu acredito, inclusive, que essa política partidária que a gente tem hoje aqui no Brasil, ela está falida. E a gente precisaria estar discutindo, nesse momento, candidaturas independentes, candidaturas avulsas. Porque a forma como os partidos hoje eles são estruturados é quase uma operação ali de patrimonialismo, sabe? Os partidos eles querem eleger grandes bancadas para comer cada vez mais um pedaço maior do governo. A gente teve recentemente aí a fusão, né, entre o União Brasil e o PP. Que é um super partido, eu acredito que é o partido que mais tem filiado, aliás, que tem mais cargos, né? Que tem mais deputados, mais representantes. Sim. Mais representantes. Então, por que eles querem um partido desse tamanho? Para conseguir barganhar o quê? Um espaço muito maior dentro do governo, né? Para querer mais ministérios, para ter mais recursos de orçamento. Então, eu não vejo nenhum problema do Caiado não querer se submeter a esse tipo de coisa e ir pro PSD. E o PSDB a gente sabe que é Gilberto Kassab, que é um dos maiores estrategistas políticos que existe nesse país. Muitas pessoas acreditam que o Tarcísio, quem fez o Tarcísio o governador, é o Bolsonaro, mas o Kassab, ele teve uma importância fundamental na eleição do Tarcísio. Porque foi o Kassab, o Bolsonaro ele deu projeção, o Kassab deu sustentação. São coisas completamente diferentes, mas complementares. Ok. Agora a pergunta direcionada para Rafael Boaventura. Flexibilidade política fortalece a democracia? Você tem 2 minutos. Lembrando mais uma vez que trabalhamos em nome de Moda Atual, o seu jeito de vestir. Moda Atual fica na rua Rafael Malzone, 245A, no bairro Triângulo. Fones 99628-8563. Você fala com a Evanda lá na Moda Atual. E o 98808-4622. Moda Atual, especialista em roupas plus size. Ótimos preços. Roupas adulto e infantil. A política, ela de fato é necessário a flexibilização, Josmar Célio, voltando aqui à sua pergunta. É necessário a flexibilização, sim, na política. Não acredito que cause enfraquecimento, mas é necessário também se ter coerência. É do jogo você mudar de partido, mas existem, por exemplo, aqui na nossa região, a gente sabe que teve um deputado federal que foi eleito, e esse deputado federal eleito, ele foi um dos poucos que gastou e investiu na campanha do Bolsonaro. Quando passou um tempo, Lula eleito, quem estava lá no palanque do Lula, do lado dele? Este deputado federal. Então é uma questão de coerência ideológica. Às vezes as pessoas não têm coerência ideológica. Mudar de partido é do jogo. Mas sair de um extremo ao outro mostra o quê? Que você está simplesmente usando o partido para poder sair candidato. Mas né? a gente tá falando aqui do Caiado, né? Aí trocar a União Brasil pelo PSD, eu não vejo muita diferença na ideologia. Pelo contrário. Como eu estou dizendo, é o mesmo campo. É um campo ali centro e direita. Agora o que eu estou falando aqui, né, é do deputado, usando o exemplo do deputado, que saiu de um partido ligado ao Bolsonaro e foi para um partido ligado ao Lula. Eu não vejo problema em você mudar de ideia. Não vejo erro nenhum em você mudar de ideia. Mas você mudar de ideia porque o seu candidato perdeu, aí já não é mudança de ideia, é traição. Muito bem, agora vamos para a pergunta para abrir o debate, o duelo. Ideologia ainda importa? Matheus inicia. A gente tá vendo aí que importa bastante, né?
se a gente for parar para pensar, 2022, a direita elegeu muito mais gente do que a esquerda. Então, tanto no Senado, quanto na Câmara, nas Assembleias Estaduais, a direita elegeu muito mais gente do que a esquerda. Então, é claro que faz sim, né? Faz diferença. Ideologia é importante no campo político, porque a ideologia ela meio que levanta as massas, né? Ela organiza a militância, ela leva a militância para um determinado local. Então, sim, eu acredito que ideologia ainda é bastante importante. Tanto é que a nossa eleição agora, de 2026, será bastante polarizada entre direita e esquerda. A ideologia é o que movimenta a política, né? É o que, de fato, faz pulsar a política, seja ela da direita ou seja ela da esquerda. Às vezes as pessoas acham que a ideologia não importa por conta da banalização da ideologia, né? Os nossos políticos, como eu bem disse aqui, uma hora estão na direita, outra hora estão no centro, outra hora estão na esquerda e acabam causando uma verdadeira confusão mental nos eleitores. Ora, como é que em um momento eu defendo os ideais da direita, peço votos usando a ideologia da direita e em outro momento eu já estou do outro lado? Ou seja, a ideologia correta ela é importante, mas a ideologia por conveniência, essa é uma prática que tem se tornado cada vez mais corriqueira na política nacional. Quantas e quantas pessoas não foram eleitas pelo bolsonarismo sem sequer ter pelo menos algum trabalho relacionado ao Bolsonaro? Foram apenas na onda, como nós tivemos também pessoas relacionadas ao Lula, que foram eleitas e tinham outra ideologia política. A gente sabe casos, inclusive, de prefeitos que falaram internamente que eram bolsonaristas e votaram no Lula, estavam no PT. E não foi longe não, foi aqui no Ceará que isso aconteceu. Então a ideologia, ela importa, mas a ideologia fajuta, ela também acontece e muito no nosso cenário de política atual. Muito bem, agora chegou a hora da gente abraçar a nossa audiência. Vamos abraçando aí você que está na cidade de Caruaru. Muito obrigado pelo carinho. Olha o Marcelo Silva, na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Muito obrigado. Também para você que está na cidade de Teresina, no Piauí. O duelo vai longe, hein? Olha só, você de São Paulo, muito obrigado pelo carinho da audiência. E continuo também dizendo para você que é motorista de aplicativo, por favor, aumenta o volume e compartilha o duelo. Eu queria só registrar aqui a presença, Josmarcélio, dos meus amigos do Novo Jovem de Fortaleza, Kézia Paiva e Levi Teixeira. Muito bem, sejam bem-vindos. O duelo, né? Vieram para o lançamento da campanha do Girão, né? Da pré-candidatura do Girão. E aí resolveram fazer uma visita aqui ao duelo. Muito bem, sejam bem-vindos. Abraçar Rafael? aqui o Renato, o Paulo, o Adriano. O Adriano que foi para Exu ontem e disse que a rádio quase que chega lá em Exu, viu? E disse que pegou limpinha o sinal da Iracema, indo longe. Uma informação aqui para os nossos ouvintes: a Iracema é a rádio de maior alcance do interior do estado do Ceará. Ou seja, nossas ondas vão bem longe. Mandar um abraço para o Renato, para o Paulo, para o Adriano. Mandar um abraço para a Érida, para a Laurismar e mandar um abraço também para o Licinho Alves aqui na nossa audiência. Que coisa boa! E aí o duelo continua. Vamos agora para a próxima pauta. Vulnerabilidade em Cuba. O agravamento da vulnerabilidade da população cubana em meio a um estado de guerra escancara os limites de um regime centralizado que prioriza a manutenção do poder em detrimento das liberdades civis e do bem-estar econômico. Escassez de alimentos, restrições à circulação e repressão política são justificadas pelo discurso de ameaça externa, enquanto a população arca com os custos social de um modelo que não admite falhas internas.
O caso cubano volta ao centro do debate ideológico global, como símbolo da tensão permanente entre igualdade prometida e liberdade suprimida. A pergunta agora é direcionada a Rafael Boaventura. Rafael, o regime cubano protege ou oprime? Você tem 2 minutos. Lá em Cuba, eles vivem um regime socialista desde 1961. Então, inegavelmente, alguns pontos já deveriam ter sido melhorados. Hoje, infelizmente, o regime ele mais oprime do que protege o cubano. Você não pode, porque é de esquerda, ser irresponsável com a verdade. Essa é uma relação extremamente necessária, pelo menos é o que eu prezo. Principalmente sempre que eu estou em um microfone ou falando para um grande número de pessoas, é falar a verdade. E vamos ser sinceros, não tem como um regime que está posto desde 1961 não ter trazido melhoras significativas à população continuar. Não está funcionando. Então, quando algo não funciona na política, é simples, tem que ser mudado, tem que ser modificado. Em Cuba existe apenas um partido. Por aí vocês possam imaginar como é que funciona. Não existe democracia por lá, a verdade é essa. As eleições, elas não são eleições abertas, então é necessário ter responsabilidade e, infelizmente, nesse caso, mais oprime do que protege. Muito bem, agora a pergunta direcionada a Matheus Linardi. O socialismo sempre cobra esse preço? Você tem 2 minutos. Com certeza, até porque o socialismo ele só pode ser alcançado pela força. Você viu lá em Cuba como foi uma tomada pela força, né? Assassinaram o Fulgêncio Batista, as pessoas que se recusavam a ter esse modelo, porque querendo ou não também o socialismo ele não é só uma forma de governo, mas ele é uma forma de produção, é uma forma de como o Estado ele se organiza. Então, pegaram os empresários, não, sua empresa agora é do Estado. Você vira um mero administrador, que foi a mesma coisa que a Alemanha fez no nazismo e por aí vai. Então, a gente viu Havana, que era conhecida como Magic City, né, a cidade mágica. Todo mundo idolatrava Havana antes do golpe lá dos Castro, porque Havana era uma potência, Havana era uma coisa mais linda do mundo. E o bom é que Cuba fica bem próximo de Miami, né? Então as pessoas saíam dos Estados Unidos para ir para Cuba. Era como se fosse tipo a Paracuru. A Paracuru dos Estados Unidos. Mas o socialismo, todo lugar que ele foi tentado, ele conseguiu ser implantado somente pela força e ele tem uma data de validade. A gente viu isso acontecer na Rússia, a gente viu isso acontecer na Coreia do Norte, que agora começa a se abrir economicamente, né? Ainda que timidamente, mas começa a se abrir economicamente. A gente viu isso na China com o Mao Tse Tung. Socialismo é uma ideologia que ela merece literalmente ser defenestrada. E eu fico feliz que tem uma pessoa de esquerda que tem bom senso, né? Que critica o socialismo, porque eu fui da URCA e o que tinha de professor meu esquerdista lá, José Marcelo, defendendo que o caminho era pelo socialismo. Eu vou te dizer, cara, eu tive que me segurar pra não perder meu réu primário. Muito bem. Matheus, tá chovendo agora de mensagens aqui. Infelizmente a gente não tem tempo hábil para ler todas as mensagens, mas muitas mensagens estão vindo de São Paulo e também do próprio Nordeste. Mas tem uma aqui que me chamou a atenção, tá? Beleza. De uma pessoa que não se identificou. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler a mensagem de quem não se identifica. Não é que chamou a atenção, não? Chamou a atenção, mas por ela não ter se identificado, a gente não vai ler a mensagem. Coloca o seu nome aí, tudo bem, tá na audiência, ela tá na audiência. Olha só, não, eu sou assim mesmo, ai. Olha só, tem outra pessoa aqui que está dizendo o seguinte, ele mora em São Paulo também. Muito bem, deixa eu ver aqui. As pessoas não colocam nome, pelo amor de Deus. Então tá bom. Vamos seguir em frente. Mandou aqui. Uma mensagem aí agora. 19 horas e 45 minutos, você está na
FM Iracema, a primeiríssima do Cariri, 91.9. Vamos para a pergunta aberta. Autoritarismo se justifica? Vocês têm 2 minutinhos para debater. Eu acho que não e tchau, né? Porque quem é que vai defender autoritarismo aqui? Iago, por favor, Iago, me ajude com essas perguntas. Não tem como se exato. Isso é basilar. Basilar, exato. Vamos ser sinceros. O autoritarismo, como o próprio nome diz, né, é algo forçado que não se deve respeito, então... É inquestionável isso, né? É inquestionável. Eu vou ler daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou ler. Mas antes, vamos para a próxima pauta, Bora. Que essa também é interessante. Tensão entre Estados Unidos e Irã. A escalada de ameaças entre Estados Unidos e Irã, com reforço de tropas e retórica militar, reacende o temor de um conflito de grandes proporções no Oriente Médio. O episódio evidencia o fracasso recorrente da diplomacia internacional em conter regimes que utilizam o confronto externo como instrumento de coesão interna. Ao mesmo tempo, levanta um dilema clássico da política internacional. Até que ponto a força militar funciona como elemento de dissuasão e quando ela se torna combustível para guerras prolongadas, instabilidade regional e crises humanitárias? O conflito expõe, mais uma vez, o embate entre realismo político e idealismo diplomático no cenário global. Pergunta dirigida a Matheus Linardi. Força militar garante paz? Você tem 2 minutos. Com certeza. Tem até um ditado popular, né? Que se você quer paz, prepare-se para a guerra. É uma constante do mundo e é assim que as coisas são. Por exemplo, quem aqui vai mexer com uma nação como a França que possui a bomba de nêutrons? A bomba de nêutrons, ela é uma bomba que ela não destrói, ela não explode, ela mata coisas vivas, né? Ela destrói tudo que é vivo. Então, qual é o país que vai entrar em guerra com a França, sabe? Qual é o país que vai entrar em guerra com os Estados Unidos e com a Rússia, por causa do armamento nuclear que eles possuem? Então, eu vejo essa questão aí entre Estados Unidos e Irã de uma forma extremamente benéfica, porque o que foi que eu vi hoje na mídia? O Trump, ele admite que pode atacar o Irã para que os protestos eles se intensifiquem ainda mais e ajude-se sim a ter uma mudança de regime no Irã, que é isso que as pessoas estão querendo. E foi por isso que mataram mais de 43 mil pessoas lá no Irã, né, até o momento. Eu acredito que nem o Rafael ele vai ter coragem de defender o que o Irã está fazendo lá com as pessoas que estão pedindo uma mudança de regime porque não aguentam mais ser oprimidas. Mulheres lá são assassinadas porque não querem cobrir o cabelo. Isso é loucura. Uma sociedade como essa não era para existir no século que a gente vive. Muito bem, olha, chegou a identificação, tá vendo como é bom? É bom demais. E já tem gente aqui que diz que não gostou do apresentador, viu? Falou assim, não gosto desse apresentador, pois ele não deixa... Nós gostamos dele. Ele não deixa os comentaristas falar e também não deixa a audiência falar. Agora, então olha, aqui tá todo mundo mudo. Saindo em defesa do Josmar Célio, o nome disso é responsabilidade. Que ele não pode falar no ar uma mensagem sem dizer de onde ela veio, né? Exatamente. Eu agradeço, viu? Muito obrigado aí pela defesa. Muito bem, olha só. Ele diz que se chama Marcos, ele mora em São Paulo e diz o seguinte, olha. Alguém que troca de partido é mais um traidor sem ideologia, pois só pensam no poder e dinheiro. Caiado é milionário. Olha aí, conhece bem o estado de Goiás, pois a família dele mora em Anápolis. Agora, olha, repetindo, eu sou de esquerda, mas é inegável os avanços que o Caiado levou para o Goiás, né?
A gente tem que analisar isso. Com e outro certeza. ponto, rapidinho, Jorge Marcelo, ele não saiu do campo ideológico dele. Exatamente. Ele continuou na corrente ideológica. De O que União eu teci Brasil para cri- PSD não O muda que eu nada. teci críticas aqui é quando você sai da esquerda para a direita. Mas você sair de um time, né, de um partido da direita e ir para outro partido da direita é completamente do jogo, completamente normal. E até porque nós estamos em um país democrático. Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Muito bem, agora a gente já foi para o debate? Ainda não, né? Então vamos. Diplomacia ainda funciona? 2 minutinhos. Diplomacia funciona, mas parafraseando aqui, trazendo um ditado antigo, né? Que os mais velhos diziam, onde peia e dinheiro não resolver é porque foi pouco. Funciona, mas quando ela não é eficaz, a guerra traz a paz, né? Essa afirmação, ela pode até soar como paradoxa para alguns, mas alguns filósofos defendem isso, que para existir a paz de fato, às vezes ela só chega através da guerra. E é isso que a gente está vivendo lá no Irã, porque é inadmissível que em pleno século XXI, pleno, né, o novo milênio, nós ainda estamos discutindo se uma mulher ela pode sair na rua com o rosto dela à mostra. Deixa eu colocar um gancho aqui nessa pergunta que eu quero que acenda um pouco mais. Vocês acham que, de acordo com esse cenário que nós estamos vivendo, essa complexidade no Oriente Médio, também esse alto envolvimento dos Estados Unidos com assuntos que acabam desagradando outras nações, vocês acham que isso é uma escalada e uma caminhada para uma guerra global? Não, de forma nenhuma. Eu acredito que ele faz isso exatamente para evitar que haja uma guerra global. Porque você imagina uma nação hostil com um grande armamento nuclear e sem pudor de usar esse armamento nuclear. Hoje a gente tem uma coisa que protege o mundo de uma guerra nuclear, que é um pacto de autodestruição. Na hora que um usar, o outro vai usar. E na hora que os Estados Unidos utilizar o arsenal dele, acabou o mundo, meu amigo, sabe? A destruição é gigantesca. Por isso que a Rússia não usa armamento nuclear na Ucrânia. Por isso que os Estados Unidos eles não usam, quando eu falo armamento nuclear, armamento de grande porte, tá, gente? Não é aquelas armas de pequeno impacto não que eles estão utilizando lá na Ucrânia. Mas bomba nuclear, estilo Hiroshima e Nagasaki, você só vai ver se tiver uma escalada muito grande. E hoje o mundo ele tem esse pacto de autodestruição. Na hora que um usar, o outro utiliza. Por isso que ninguém usa. Então tenta se resolver ali os conflitos nessa base da persuasão, na base do desmantelamento mesmo, né? O que hoje se busca em relação ao Irã é desmantelar completamente o seu programa nuclear. O principal objetivo dos Estados Unidos, neste caso, é acabar realmente com o poder nuclear do Irã, que pode acabar sendo, nesse caso específico, né? Nesse caso específico, pode acabar sendo benéfico, sim, porque o Irã, como o Matheus bem disse, eles têm uma política bastante hostil e eles, com um grande poder nuclear, podem acabar prejudicando e muito a política mundial. Agora eu discordo do Matheus quando ele diz que nós não estamos caminhando para uma guerra. Eu enxergo que nós estamos vivendo uma guerra fria. Nós estamos vivendo uma guerra fria e já tem um bom tempo que essa guerra está instaurada. Ela só está eclodindo agora, mas já tem um bom tempo que os ânimos estão exaltados, que a guerra está instaurada mundialmente. Muito bem, muito bem. Agora 19 horas e 54 minutos, o nosso tempo esgotou. Por isso mesmo eu preciso que vocês agora entrem em suas considerações finais. Vamos começar aí com o Matheus Linardi. Só agradecer, né, mais um duelo aí, é sempre um prazer estar por aqui. Agradecer a audiência, o pessoal que manda mensagem, o pessoal que elogia, o pessoal que critica, né? Os sonhos do Lula, os sonhos do Bolsonaro, faz parte. E dizer que quando, deixa eu ver, hoje amanhã tem. Amanhã tem duelo. Amanhã estaremos aqui novamente, viu, pessoal? Até amanhã, tchau, tchau. Rafael? Agradecer aqui ao Matheus Linardi, agradecer ao Jorge Marcelo, agradecer a toda a turma da Rádio Iracema FM, agradecer ao nosso patrocinador,
a loja Moda Atual, o seu jeito de vestir. A Moda Atual fica na rua Rafael Malzone, 245A, no bairro Triângulo. Lá você encontra roupas adulto e infantil. Eles são especialistas em moda plus size. Fones, você fala com a Evanda lá na Moda Atual. Fones 99628-8563 e 98808-4622. A todos uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Ok, eu sou Josmar Célio e digo para você que hoje não houve acordo, houve confronto. Ideias foram testadas, algumas resistiram, outras não. O veredito não é nosso, é seu. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um cheiro e um queijo. Amanhã a gente tem um novo encontro a partir das 18 horas em mais um O Duelo. O Duelo tem a direção de Wagner Alves e a supervisão de Natan Tavares. Agora você vai ficar com a doce voz romântica da Edilma Félix e o programa Cidade Love. Grande abraço, boa noite, até amanhã.